Armínio se achava seguidor de Calvino, mas nos momentos em que ele era pressionado, e por várias vezes ele foi chamado a responder sobre suas opiniões, ele chegava a dizer que tinha dificuldades com o capítulo 16 da Confissão Belga, que trata de eleição, mas que ele se mantinha quieto com respeito a algumas das suas convicções, isso mais na frente na controvérsia. O que ele queria dizer é o seguinte: tenho dificuldades com isso, ainda não resolvi esse assunto na minha cabeça, tenho alguns questionamentos, mas também não ensino essas coisas. Isso é comum por parte de várias pessoas que têm dificuldade de se encaixar numa determinada confissão. Imagina alguém que está numa denominação, numa igreja, no qual ele não concorda com várias coisas, mas alguém resolve colocá-lo na posição de liderança. Um pastor, um presbítero, diácono, ou qualquer outra posição dessa natureza. Para ele ser honesto, ele teria que dizer: olha gente, tenho dificuldades com a doutrina da igreja nessa área aqui, mas é muito comum as pessoas esconderem suas diferenças e dizer que não as compartilharão. Isso se chama, tecnicamente falando, de uma reserva a um aspecto confessional. Você tem uma reserva. Reserva é algo que você não torna público, é uma divergência que você tem, mas você não torna ela pública. A verdade é que na prática isso é muito difícil de sustentar, porque todas as vezes que alguém ensina, ele necessariamente articula de acordo com aquilo que crê. Então, alguns autores diziam que Armínio, na sala de aula, oficialmente ensinava conforme o livro dizia, mas quando ele tinha os alunos em casa, com aquele chazinho caprichado assim, aí era diferente. Isto é, quando você vai discipular aqueles que são mais próximos seus, é inevitável que você responda algumas coisas a mais que talvez oficialmente não eram possíveis de ser feitas. Isso só mostra como aderir a uma confissão sempre tem seus desafios, sempre tem. E as pessoas não conseguem se manter leais a elas quando eles têm dificuldades e prometem não explicitá-las. Armínio é um exemplo disso. E diante do que nós estamos dizendo, senhores e senhoras, a questão é que muitos arminianos, a maioria, não aceita Dort, o sínodo de Dort, porque diz que foi tendencioso, foi político, etc. e tal. Mas quando nós voltamos para os documentos que são apresentados neste livro, nós veremos que isso é inconsistente, que de fato eles são semi-pelagianos e muitas vezes pelagianos. Por exemplo, na página 69 está escrito o seguinte: inicialmente nossos adversários arminianos gostam de dizer que devemos fazer a distinção entre arminianismo e pelagianismo, ou seja, que vocês são desonestos, vocês reformados, porque vocês não fazem distinção entre arminianismo e pelagianismo, visto que a miúde afirmamos ser a mesma coisa. Entretanto, o que pensavam os teólogos antigos, entendemos que eles afirmavam a mesma coisa dos teólogos modernos. Por exemplo, lembremos-nos de Agostinho, o tão detestado Agostinho pelos arminianos, e o menosprezado pelos católicos, que dizem que ele é Santo Agostinho, mas menosprezam Agostinho, que afirmou que a crença na eleição condicional, que é a crença do arminianismo, deriva-se do pelagianismo. Então veja, Agostinho, ele diz o seguinte: os pelagianos argumentam, Deus sabia de antemão os que se santificariam e permaneceriam sem pecado pelo uso de sua liberdade. Por isso escolheu-os antes da criação do mundo em sua presciência, mediante o qual previu que seriam santos. Aí, pessoal, pelagianismo. Agostinho, ele estava combatendo essa nova seita que estava sendo criada no seu tempo, os pelagianos, e o modo de pensar, o modus operandi de pensar dos pelagianos é o mesmo do arminianismo. Portanto,
Escolheu-os antes que fossem predestinados como seus filhos, aqueles que sabiam em sua presciência que seriam santos e irrepreensíveis. Mas não foi ele que os fez santos e irrepreensíveis e nem os faria, mas apenas previu que seriam. Portanto, escolheu-os antes que o fossem, predestinando como seus filhos aquele que sabia em sua presciência que seriam santos e irrepreensíveis. Então, queridos, veja bem, o que torna a minha convicção ainda mais segura para reafirmar o que já foi dito anteriormente. Arminianismo é pelagianismo? Sim. Ademais, uma definição direta do arminianismo clássico é dada acertadamente pelo ministro arminiano Heitor Pelezato Júnior. Ele disse: a remonstrância é o documento fundamental do arminianismo clássico. Então, senhores, o modo de pensar dos pelagianos era pela presciência. O modo de pensar dos pelagianos da época de Agostinho era que Deus escolhia as pessoas pela sua presciência, aqueles que creriam. Quem pensa assim? Quem pensa assim? É o arminianismo. Por isso que Dort estabeleceu com todas as letras, senhores e senhoras, quem eram os arminianos, tá? Eles classificam como era uma heresia orgulhosa de Pelágio. Eram erros pelagianos, doutrina dos pelagianos, tá? Heréticos. Essa é a definição. Não tem outra definição. Agora, o que você me diz? Eu tenho que enquadrar eles como ortodoxos? Se eles iam contra aquilo que era estabelecido pela igreja antiga? Então veja, os cânones de Dort, que foi o sínodo de Dort, estabelecido em 1618 a 1619, né? Outros que são chamados pelo ministério do Evangelho vêm e são convertidos. Isto não pode ser atribuído ao homem, como se ele se distinguisse por sua livre vontade de outros que receberam a mesma e suficiente graça para a salvação e conversão, como uma heresia orgulhosa de Pelágio, porque ele afirmava isto. Mas isso deve ser atribuído a Deus, como ele os escolheu em Cristo desde a eternidade, e assim ele os chamou efetivamente no tempo. Ele lhes dá fé e arrependimento. É Cristo que dá fé e arrependimento. Ele os livra do poder das trevas e o transfere para reinar do seu Filho. Tudo isso ele fez a fim de que eles proclamem as grandes virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e se gloriem não em si mesmos, mas no Senhor, como é o testemunho geral dos escritos apostólicos. Então, queridos, o que nós vemos é que Dort coloca os arminianos no seu devido lugar, ou seja, eram hereges. Então você está dizendo que todos os arminianos hoje vão ser condenados ao inferno eterno? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles são hereges, tá? Agora, como Deus vai lidar com a sua heresia semi-pelagiana é entre eles e Deus. Eu não estou julgando ninguém, eu estou julgando a teologia deles, tá? A teologia deles é deplorável, é antibíblica, não tem sustentação porque é pelagiana, é o modo de pensar dos pelagianos, aquela seita que se formou ali no quarto entre o quinto século. Então os inimigos da fé reformada dizem que Dort não tem valor porque foi algo político. Eu já vi até o pastor Jamierson falar isso. É algo político, não tem valor. Agora observe que os arminianos sempre estiveram envolvidos também com a política. Consequentemente, quando os seguidores de Armínio tentaram mudar o calvinismo da Igreja Estatal da Holanda, eles formaram um partido político para fazer isso. Esta é a razão pela qual a política da exclusão deles foi realizada em 1619 e ela foi tão amarga, porque eles queriam mudar a Igreja Estatal da Holanda, queriam acabar com o evangelho monergístico. Essa era a intenção deles.
E eu pergunto para você, isso não é político? Não, eles queriam se envolver na política para fazer justamente isso, tá? Então o livro, ele apresenta os discípulos também de Armínio como episcópio, e apresenta como seus seguidores se aproximaram mais do romanismo do que o próprio Jacó Arminius. Eu tenho uma série neste canal, você pode procurar na playlist chamada Arminianismo, a alma das seitas. Na página 90, fala sobre essa questão das seitas e o arminianismo. Não é de admirar que toda seita é arminiana. Quando nós começamos a observar as seitas deste planeta, você vai perceber que elas são semi-pelagianas, elas são pelagianas, tá? E elas são arminianas, tá? Se você perguntar para Roma, para um padre de Roma, os 5 pontos defendidos pelo arminianismo, livre-arbítrio, perda de salvação e tudo mais, ele vai concordar com você. Você, remonstrante, você, arminiano, ele vai concordar que essas doutrinas que você defende estão certas. Sabe por quê? Porque arminianismo é romanismo. As seitas são arminianas, tá? Você observa também de que os livros da Testemunha de Jeová, dos Mormons, eles têm lá o arminianismo embutido. E não é de admirar, né? Porque o próprio reverendo Mauro Figueiras, filho, ele relata neste livro aqui na página 90, ele relata o seguinte, que o arminianismo não é uma teologia propriamente, não é uma proposta de interpretação bíblica. Antes, é uma filosofia racionalista que produziu uma visão hermenêutica abrangente com pressupostos definidos e orientados pela defesa do conceito da liberdade humana absoluta, em reação de inconformidade contra o ensino das Escrituras sobre a soberania absoluta de Deus. Não é de admirar que toda heresia e seita pseudo-cristã seja arminiana, visto que nesses lugares, o evangelho não encontra guarida. Você sentiu o drama do arminianismo? É algo muito sério, tá? Eu desafio, né, na parte final desse vídeo, eu estou desafiando todos os canais arminianos, pelagianos, semi-pelagianos, molinistas, a comprar este livro, adquirir este livro e tentar refutar esta obra. Mas por quê? Ele está em pé de igualdade com a Bíblia, ele é irrefutável? Não é isso que eu estou dizendo, que ele é irrefutável. Mas você tem aí uma grande oportunidade para mostrar se o seu arminianismo passa ou não no teste. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então, se você tem uma soteriologia perfeita, se você tem uma soteriologia bíblica, se a sua teologia, seja ela molinista, ou seja ela provisionista, ou seja ela arminiana, e você acha que ela é totalmente correta, então está aí o desafio. Compre o livro, certo? Pela Porto da Lenha, que é a editora, e tente refutar o livro. Simples assim, tá? Aí você desafia e você vê se realmente o seu arminianismo realmente é bíblico. A seita, por exemplo, do Corpo Governante da Testemunha de Jeová tem um livro antigo que contém, né, doutrinas totalmente anticristãs, mas que diz no livro Poderá Viver para Sempre que não existe duas verdades, só existe uma. Não existe duas verdades quando uma não concorda com a outra. Ou o seu arminianismo está incorreto, ou o calvinismo é incorreto. Então está aí o desafio para você, tá? A seita, ela é arminiana. As seitas, elas são arminianas. E você precisa entender esse grande quesito, tá? Elas creem no livre-arbítrio. E se você diz que é arminiano clássico, e eu creio na graça preveniente, no fim dá na mesma, porque quem escolhe é você. Quem escolhe é você, pecador. Não é o Deus que escolheu você. Tá bom? Então, não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Tá bom? É o que diz o livro lá da Testemunha de Jeová. Bem, Charles Taze Russell ensinava totalmente o arminianismo, tá? A salvação arbitrária provida por Deus em benefício de todos não é tal que chegue a estar em conflito com o livre-arbítrio ou liberdade de escolher de cada um. Ele não lhe dará vida contra a sua vontade.
Não, esta lhe será dada por uma maneira condicional. Se tu pus diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida para que viva. Charles T.C. Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, Estudo das Escrituras, volume 1, página 106. O Adventismo também é arminiano e segue a mesma estrada do arminianismo, tá bom? Então, no capítulo 5 deste livro é apresentado também perguntas que os arminianos fazem e são todas refutadas, tá? Aquelas argumentações e aqueles grandes espantalhos de dizer que a fé reformada é fatalismo e por aí vai indo. Bem, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, que eu considero pessoas como, por exemplo, o saudoso pastor Nathanael Rinaldi como uma pessoa salva, e ele era arminiano. Em outra ocasião eu vou apresentar algumas declarações do senhor Rinaldi para você ver que ele ainda tinha um modo de pensar às vezes um pouco diferente da teologia reformada, tá? Mesmo ele sendo arminiano, ele fez algumas declarações nada arminianas. Agora, quando P.H. Pereira, em seu livro, tá, e Jailson Serafim também no seu livro Arminianismo Proscrito, tá, eles apresentam os erros do arminianismo, não estamos condenando todos ao fogo eterno, mas estamos apresentando à luz da Bíblia que o arminianismo não é viável à luz da Bíblia. E somente Deus julgará os corações de cada ser humano que já tinha o seu nome no livro da vida antes da fundação do mundo, tá bom? É Ele que vai julgar. Agora, as obras arminianas, elas alertam, tá? Que Calvino, aliás, que Jacó Arminius, ele era bem confuso, tá? Jacó Arminius e o reexame da sua teologia, obra arminiana, página 55, está escrito o seguinte: Decker corretamente mantém que as formulações apresentadas por Armínio nessa carta não são muito satisfatórias. Se era tudo o que Armínio havia dito, poderíamos razoavelmente concluir que ele fora um determinista inconfesso, bem como talvez uma pessoa desesperançosamente confusa. Quem era confuso era Jacó Arminius, conforme essa obra arminiana, tá bom? Então, você tem que ter cuidado com o arminianismo, porque o arminianismo é realmente confusão. Você pega outra obra arminiana, Jacó Arminius, Deus, Criação e Providência, tá? Esta obra também da editora Carisma chega a fazer uma declaração aqui na página 50, muito interessante e triste. Relata aqui que Sepp recorda os comentários de um aluno de nome Gaspar Sibelius, da Universidade de Leiden, do qual Armínio lecionava entre os anos de 608 e 609. Este aluno relata o que ele viu, né, na pessoa de Jacó Arminius. Página 50. Diz o seguinte: observei que, dentre diversos alunos que estão fazendo comigo o curso privado de teologia do Dr. Armínio, várias coisas que, se eu fosse um ignorante, teriam me levado a cometer erros obscuros e abomináveis, pois nessas aulas fomos terminantemente proibidos de ler os estudos e tratados de Calvino, Bessa, Sankey, Marty, Ursino, Piscator, Penx e outros teólogos instruídos e reformados da Igreja de Cristo. Fomos obrigados a examinar somente as Escrituras Sagradas e igualmente as obras de Socino, Castélio, Tomás de Aquino, Molina, Soares e outros inimigos da graça que nos foram recomendados. Senhores, isso é muito sério. Nesse relato aqui deste livro arminiano, nós vemos aqui, embora o autor aqui é um reformado, Richard Muller, mas a editora Carisma traduziu corretamente aqui a obra do inglês, tá? Onde nós vemos aqui um relato perigoso, que Jacó Arminius, ele, de certa maneira, proibia as obras de Calvino, de teólogos reformados, e fiquem só com a Bíblia,
E dê uma lida aí nas obras de Socino, de Castello, de Molina, que eram os inimigos da fé reformada. Você está entendendo? Situação terrível, né? Eu, sinceramente, fico estonteado com essas coisas, mas os arminianos e defensores do arminianismo parece que não abalam as suas estruturas, esse tipo de coisa, né? Por isso, minha recomendação para os senhores é: leia muitas doutrinas da graça, tá? Procurem estudar o que é a doutrina da graça. Compare com as escrituras, sem lentes arminianas, sem lentes calvinistas. Procure estudar as doutrinas da graça, ver os versículos se realmente se encaixam como a Bíblia está dizendo. Não tente pegar versículos isolados para sustentar o seu arminianismo, pois as seitas fazem isso. Elas pegam versículos isolados para sustentar falsas interpretações, heresias, enganos, tá? A Bíblia é um livro de doutrina, e a doutrina, ela vai ensinar através dos versículos um corpo de ensino, e não versículos isolados somente, tá? Porque versículos isolados somente eu posso fazer como os mormons e tentar provar até culto pelos mortos, salvação pelos mortos, pegando versículos isolados. Tá bom, pessoal? A Bíblia é um conjunto de doutrinas. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus, que não falha. Ela é a nossa bússola. Ela é que vai nos conduzir realmente para o céu. Tá bom? Então, eu gostaria de deixar para vocês aí essa indicação de mais esta obra, tá? Esta obra excelente, maravilhosa, que você pode comparar com as Escrituras Sagradas para ver se ela tem respaldo bíblico e também histórico. Tá bom? Fique na paz, Deus abençoe grandemente as vossas vidas e que Deus guarde os nossos corações do mal e que possamos seguir avante para o céu, para o rumo ao céu através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe grandemente, fique na paz e até o próximo vídeo. Amém. Ar de molinismo, ele tem um pé quase ali, quase ali. Ar de molinismo, ele tem um pé quase ali, quase ali.